College privado como porta de entrada para o Canadá. Será? Vamos lá que a gente vai falar desse assunto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Natália Fernandes. Nesse canal eu compartilho muitos assuntos sobre estudo e trabalho no Canadá. Se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, se inscreve logo, dá um like nesse vídeo e vamos para o assunto de hoje. Recentemente saiu de novo aí uma nova notícia que leva todo mundo a ficar, mandando mensagem perguntando: ai, Nath, fiquei sabendo que agora o governo vai facilitar a imigração para quem for com college privado. E isso reacendeu o assunto. Será que o college privado é realmente uma estratégia boa para quem quer imigrar? Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns pontos importantes para vocês levarem em consideração no momento de definir a tua estratégia de imigração, o teu planejamento de intercâmbio. Para quem já é mais antigo aqui no canal, já sabe que o meu processo de imigração foi através do college privado. A minha porta de entrada para o Canadá foi o college privado, que eu fiz em 2016. Porém, logo que eu terminei o college privado, eu entrei no programa de college público, fiz uma pós-graduação, PGWP e todo o caminho das pedras com o planejamento de imigração. Então, foi a minha porta de entrada. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as vantagens que eu vi na época e fazer um comparativo para hoje, tá? E aí vocês tomam as decisões de vocês. Quem tiver aí ainda com dúvida, me manda e-mail que eu ajudo, sem problema nenhum. Bom, em 2016, quando eu fiz as pesquisas para ir para o Canadá, para entrar diretamente no college público, eu já tinha a intenção de perseguir imigração, tá, gente? Isso é importante de dizer. Quando eu fui fazer as contas, eu precisaria de 6 meses de pathway presencial. E na época, isso ia ficar um valor de $6.000 pelo programa presencial. E nesse período de 6 meses eu não poderia trabalhar. Então, além dos $1.000 aí mensais da escola, eu teria que ter pelo menos mais uns $2.000 canadenses para conseguir chegar com esse planejamento até o fim, de estudar o inglês e depois de entrar no público. Então, calculando aí esses $3.000 por mês por 6 meses, seria aí $20.000 se eu levasse mais um mês, 2 para conseguir emprego. Então, já ia subir para mais de $20.000 esse meu pathway presencial. E aí, eu descobri o college privado. Na época, o consultor de educação que estava me atendendo me fez essa sugestão e eu achei muito interessante, porque o curso que eu fiz, eu paguei na época $7.000 por um programa de 1 ano. Nesse 1 ano, eu já poderia trabalhar desde o primeiro dia de aula, ganhando, na época eu ganhava de 1.000 a 1.100, já descontando o imposto. E eu arrumei o emprego no segundo mês, ou seja, eu só fiquei 2 meses sem trabalhar. No terceiro mês eu já estava ganhando em dólar. E o meu programa, que eu paguei 7.000, durou aí 51 semanas, que foi 1 ano certinho, onde eu fiquei 6 meses podendo trabalhar 20 horas por semana e depois mais 6 meses trabalhando carga horária cheia, porque eu tinha as minhas 20 horas e eu ganhei o direito de trabalhar mais 20 horas porque era um programa com co-op, que é o estágio atrelado ao ensino. E aí sim, no segundo semestre, eu comecei a guardar dinheiro, porque começou a sobrar dinheiro, dessas horas a mais que eu estava fazendo, porque o meu co-op também foi remunerado. Então foi uma estratégia muito legal, porque inicialmente eu teria que ter um gasto inicial para chegar no Canadá de $20.000 e nessa estratégia eu só coloquei 7.000 no projeto e no segundo mês eu já estava ganhando em dólar. Então, nos 12 meses que eu fiquei, 10 eu já estava ganhando em dólar canadense, tirando aí fora toda essa conta do gasto, despesas mensais, eu fiz em dólar canadense pelo menos $10.000 e só gastei 7. Então, meio que o que eu trabalhei dentro do Canadá, ganhando em dólar, meio que repôs todo o investimento inicial dos 7.000, fazendo uma conta comparativa. Então, numa opção que era o pathway presencial, eu só ia pôr dinheiro e na outra eu consegui investir, mas ter um retorno desse investimento no final desse primeiro ano. E aí, no segundo ano, eu já tinha que ter o dinheiro do público. Então, se a gente puder já levantar uma primeira coisa importante. Quem quer usar o college privado como uma porta de entrada para o Canadá, precisa visualizar no planejamento de intercâmbio
se vai ter recursos no final do college privado para, na sequência, entrar no college público. Lembrando que o aluno não pode ficar dentro do Canadá, gente, um intervalo maior do que 150 dias, né, 4 meses, sem estar estudando. Então, tem que ter um planejamento muito certinho para dar tempo de finalizar o co-op, já tá com tudo engatilhado para dar entrada na extensão de visto, que foi o que eu fiz. Eu não deixei para ver o meu college no Centennial no final de tudo. Com 6 meses de Canadá, eu já estava fazendo os trâmites para aplicação e, né, esperar chegar minha lua da Centennial em paralelo ao meu programa. Então, quando eu terminei o primeiro programa do co-op, eu já estava com a aplicação de visto prontinha, só mandei e pedi a extension. Então, não dá para esperar muito. Até porque o college privado acabou o curso, acabou o seu tempo de visto. Não tem o PGWP, que é direito de quem faz o college público ou quem faz college privado lá no Quebec. A gente já vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho do vídeo. Então, feita essa introdução, minha opinião pessoal, o college privado pode ser uma excelente porta de entrada para você chegar ao Canadá mais rápido, gastando menos dinheiro, com menor exigência do inglês, com uma menor exigência acadêmica, porém, precisa entender se para o seu plano futuro de imigração é viável ou não. Vou dar aqui a minha opinião, tá? Como pessoa que já passou por todo esse caminho e agora como profissional trabalhando com isso diariamente. O college privado, gente, ele não é indicado para casais mais velhos, casais com filhos. Por quê? Porque ele não dá direito ao cônjuge de trabalhar e em algumas províncias não dá direito das crianças estudarem gratuitamente. Então, nesse perfil de família, o mais seguro é o processo via college público, que vai garantir todos esses benefícios imigratórios do cônjuge poder trabalhar, das crianças já poderem ir para a escola e pós-formatura desse aluno ter o PGWP e poder estender o direito do cônjuge continuar no país trabalhando e as crianças continuarem estudando, tá? Agora, casais sem filhos, pessoas solteiras, casais que ainda não têm 100% de certeza que quer emigrar, mas que quer ter uma experiência internacional de intercâmbio, o college privado é perfeito. Como eu falei para vocês, na época o meu curso foi $7.000 canadenses, 5 anos depois, estamos em 2021, ainda temos programas muito baratos. Tem programa de $7.000, tem programa de 5, tem programa de 6, tem programa de até 2 anos de curso a partir de $9.000. Então, você tem muita opção no mercado. Uma coisa também que mudou muito de 2016 para cá, a quantidade de opções de curso. Na época que eu vim, gente, tinha acabado de acontecer a transição das regras canadenses para estudante internacional. Até 2015, quem via fazer o curso de idiomas tinha a possibilidade de estudar e trabalhar. O governo cortou esse direito e aí as escolas de idiomas criaram o programa de Career College. E aí o Career College deu o direito de continuar os alunos trabalhando. Então eu peguei bem essa época da transição. Então quando eu cheguei, tinha só uma opção de college e 3 opções de curso. That's it. Hoje a gente tem um monte de opção de college legal, tanto que às vezes eu tô olhando o orçamento para aluno e falo, gente, se na minha época tivesse esse curso, eu teria feito esse, porque na época só tinha Customer Service, Hospitality e Turismo, tinha International Business. Hoje tem um monte, tem curso na área de TI, tem cursos na área de marketing digital, enfim, um monte de curso legal com preço acessível e com as vantagens de ser um ensino privado, né, de ser um curso técnico, onde a exigência do inglês é menor, exigência da parte acadêmica é menor, enfim. Aí, hoje, então, tem muito mais opção, então é uma vantagem para quem está em 2021 do que para quem veio em 2016. Outra coisa importante de falar, de todas, né, as cidades canadenses, as que mais têm concentração desses colleges nesse perfil, né, college privado, com preço baixo, com possibilidade de fazer o co-op atrelado ao ensino, são as 3, né? Vancouver, Toronto, Montreal. Dessas 3, Montreal se destaca porque lá é a província do Quebec, as regras são diferentes. No Quebec, todos os colleges privados garantem para o aluno internacional os mesmos benefícios do college público no resto do Canadá. Então, indo para o Quebec, você tem acesso a bons programas, mais baratos, com direito ao cônjuge de trabalhar,
com direito às crianças estudarem e com direito ao tão sonhado PGWP. Muita gente, se não assistiu ainda nenhum vídeo desse canal, o PGWP ele é um visto pós-formatura. É um visto que permite o aluno acumular experiência de trabalho canadense que realmente contabiliza para o governo, tá? Tudo que a gente trabalha enquanto a gente é aluno internacional não contabiliza para os processos de imigração. Mas a partir do momento que você se forma e que você recebe do governo o PGWP, que é esse Postgraduate Work Permit, você passa a ter direito a contabilizar esses meses de trabalho para os processos de imigração. Uma vez que você tem pelo menos 12 meses de experiência canadense, full time, você já está elegível para muitos programas de imigração. Não só os programas provinciais, mas também os programas, o programa federal, que é o Express Entry. Então, esse é o grande caminho das pedras. Estudo, trabalho, durante o PGWP, para se tornar elegível para imigrar e solicitar sua residência permanente. Então, o programa de estudos é uma porta de entrada. Muita gente não tem a grana que precisa para fazer um college público, que hoje varia aí de 15 a 20 mil dólares canadenses por ano, um curso de college público. Então, se a gente for pensar numa porta de entrada, pegaríamos também essa camada de pessoas que ainda estão com o financeiro muito defasado, né, para ir direto para o público. Então, nesse caso, o college privado ele vem com uma opção melhor, mais barata. Como eu disse, chegando no Canadá, você vai começar a trabalhar em dólar. Se vem casal, ambos estão ganhando em dólar. Faz um propósito de guardar grana para ter esse planejamento de, no futuro, né, no final, entrar já no público. Então, tem uma luz, sim, no fim do túnel para quem não tem ainda todo o dinheiro do público, tá? Como eu disse para vocês, na minha época, eu levei só 2 meses para arrumar emprego. Quando eu cheguei no Canadá, meu primeiro trabalho part-time, eu já ganhava 1.100 dólares canadenses. Então, em 2, isso fica mais confortável, quando tem 2 salários na casa. E no momento de fazer o co-op, o salário dobra, né? Então, tudo isso vai combinando para uma estratégia que no final dá certo de chegar no montante para o college público. E outra, você estando dentro do Canadá, você tem a oportunidade de visualizar novas possibilidades, né? O governo está sempre mudando, está sempre lançando novas notícias, facilitando a vida do imigrante que veio para estudar, que veio para trabalhar no país. Então, é sim uma porta de entrada muito interessante para casos específicos, tá? Outro ponto que muita gente também se preocupa é com a idade, né? Às vezes a pessoa está perseguindo um planejamento de imigração que ela já está com uma idade muito avançada e aí no planejamento dela, talvez perder 1 ano, 2 anos num college privado para depois ir para o público, para depois pegar o PGWP e perseguir a imigração, já se torna inviável. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Se pela sua idade é vantagem ter esse, vamos dizer, esse pathway, né? Esse caminho para a imigração através da porta de entrada do college privado. Então, precisa também ter essa avaliação. Mas, no geral, gente, é o que eu falei, é um programa extremamente facilitado, tanto na exigência acadêmica, né, do dia a dia ali de college. Eu tive essa experiência, assim, para mim foi muito nítido, né, a exigência que eu tinha no primeiro curso, que era o college privado, é muito, muito menor do que a exigência que me foi dada no college público, né, o nível acadêmico é totalmente diferente. E isso também impacta, né, nas pessoas que ainda têm o inglês um pouco defasado, que ainda não está muito seguro de enfrentar uma sala de college público. Então, também é um caminho bacana se a gente pensar na parte acadêmica. E a questão do inglês. A maioria dos colleges privados pedem um IELTS 4, 4,5, 5, e enquanto os colleges públicos já pedem IELTS de 5,5 para cima. Então, também tem essa questão do inglês. Se você ainda não está com o inglês tão fluente e não está a fim de investir num path online do Brasil para já ir direto para o público, o privado é um caminho sim, porque você entra com inglês intermediate, high intermediate, mas ao longo do curso, do seu co-op, você vai sair com inglês fluente, que foi o meu caso. Eu não precisei depois ter que fazer IELTS para entrar no college público. Eu já tinha um bom inglês, o college tinha a prova própria, eu fui lá, passei na prova e já fui admitida. Então, teve toda essa vantagem também para o meu inglês, né? Pessoalmente falando, eu precisaria de 6 meses de peça, acabei trocando por 1 ano de curso, então depois de 1 ano meu inglês estava super fluente.
Então, em resumo, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Se ficou alguma dúvida, não deixe de enviar nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que está pesquisando sobre colleges no Canadá e está indeciso se faz primeiro pelo público ou se usa o caminho do college privado para acelerar o processo de ida para o Canadá. A gente se vê na próxima semana, gente. Tchau!